Olá a todos vocês que acessam o site Orlândia Online. Que prazer estarmos conversando mais uma vez. E gostaria de parabenizar também todos os orlandinos e aqueles que tornaram essa cidade a sua, como eu também, que fui acolhida aqui há 25 anos atrás. Que Deus possa abençoar cada um, este lugar e todas as autoridades instituídas. E também estamos comemorando a Páscoa. Gostaria de conversar com vocês hoje sobre Cristo, que é a nossa Páscoa. Bem, não está na Bíblia, mas a história conta que o coelho foi utilizado como símbolo e continua sendo assim até hoje pela sua rapidez em reprodução, significando abundância, fartura, e traduzindo isso também para os ovos. Mesmo os coelhos não colocando ovos, ficou-se assim instituído. Mas o que é a Páscoa cristã mesmo? O primeiro registro na Bíblia sobre a Páscoa encontra-se em Êxodo 12. Se você quiser, depois você pode abrir e certificar-se do que eu estou falando. Então, o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, antes que esta profecia se concretizasse, para que assim pudéssemos falar de Jesus Cristo, Filho de Deus, lá no Egito, quando o povo era escravo, o povo de Deus, os judeus eram escravos, Deus enviou 10 pragas e na última delas, como o faraó não libertava o povo da escravidão e para que ele pudesse ir para a terra prometida, Deus então enviou aquela que mataria todos os primogênitos que não tivessem a marca na porta de suas casas com o sangue de um cordeiro que seria imolado, cordeiro esse instituído por Deus, ordenado por Deus que fosse sem mácula. Então o anjo do Senhor, quando passou e verificou a marca nas ombreiras das portas daquelas famílias que cumpriram a ordenança de Deus, livrou da morte todos aqueles primogênitos. Então ficou uma marca de ensino e de livramento, essa passagem de Deus livrando o povo da morte. Então assim começou a Páscoa. E Jesus Cristo cumpriu a Páscoa quando morreu e ressuscitou exatamente na mesma época em que a Páscoa dos judeus era celebrada no Velho Testamento. E nós temos a Páscoa citada por Jesus lá em Lucas, que eu gostaria de estar lendo com vocês. Lucas 22, de 7 a 20, diz assim: A ceia do Senhor. Chegou o dia dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Então, Jesus Cristo é a nossa verdadeira Páscoa, né? Aqui a gente observa como ele se refere à profecia que se concretizaria literalmente com a sua morte, né? Então, só haveria um cumprimento de Páscoa no dia da Páscoa e por isso, então, o Senhor Jesus morreu na comemoração da Páscoa judaica que foi instituída por Deus. Nós sabemos que o sacrifício do Senhor Jesus na cruz foi definitivo, né? E não há mais necessidade de sacrifícios. Então, quando nós olhamos aquela cruz, nós sabemos que ela simboliza
a justiça que Deus necessitava para que nós pudéssemos ser justificados. A justiça de Deus não permite que nós tenhamos uma justiça própria, com obras próprias, suficientes para manifestar e nos trazer acesso a Deus. Então o Senhor, nosso Pai, enviou Jesus Cristo, quando diz assim, porque em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha a vida eterna. Então a morte do Senhor Jesus naquela cruz significou o sacrifício único e suficiente para nos livrar da morte, porque o salário do pecado é a morte. Lá em Romanos diz isso. E também Romanos fala que pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, é necessário que a gente tenha fé para crer certo, mas decidir certo e não viver de forma contrária ao que está na palavra de Deus. Então, quando em 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se Deus nos amou, se o pecado nos leva à morte e se confessarmos este pecado, nós temos acesso a Deus, a morte do Senhor Jesus, que é a nossa Páscoa, ela não fica ali apenas na morte. O Cristo, ele não está naquela cruz, ele está vivo, ele ressuscitou. Então, por isso que a cruz está vazia, porque o Senhor Jesus está vivo, ele ressuscitou. E é essa a fé e a certeza que temos, que se entregarmos a nossa vida a ele, entendendo que Ele é a Páscoa perfeita, o único capaz de nos justificar, sendo o próprio juiz diante de Deus para conosco, nós temos acesso a Deus e passamos a ter aquilo que o Senhor Jesus fala, a vida eterna. Lá em 1 João 5, 11, 12 diz assim, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Como eu posso crer em um Deus que está crucificado ainda? Ele ressuscitou, essa é a razão da nossa fé, que esse Deus enviado, sendo o próprio Deus, o Filho enviado para morrer no nosso lugar, é capaz, uma única vez, um único sacrifício, não necessitando mais de outros sacrifícios para nos aproximarmos de Deus, a não ser a fé, porque a palavra também diz, lá em Efésios 2, de 8 e 9, fala assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E continua lá em Romanos 10, de 9 a 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então é necessário ter uma atitude de entrega a Deus, confiar na obra de Cristo, não nas nossas obras. Então o Senhor Deus, pela sua justiça e pelo seu amor, não quer que façamos outros sacrifícios. O que Ele quer é que entreguemos a nossa vida a Ele, aceitando esse sacrifício, sendo lavados por esse sangue e tendo a certeza da vida eterna quando confiamos nessa obra, tá? E também, lá em Romanos 5, 1, 2, eu vou ler para vocês. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Bem, se o sacrifício de Cristo foi definitivo e não há mais necessidade de sacrifícios, Jesus é a nossa única oferta aceita por Deus e é para sempre, né? Em 1 Coríntios 5, 7 diz a parte final do versículo, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Dessa forma nós entendemos que Cristo é a nossa Páscoa, é a ressurreição, é a vida. Em 1 Pedro 1, 19 e 21,
Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. São muitos versículos confirmando o Velho Testamento se cumprindo na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, né? O único sacrifício aceito por Deus para que tenhamos salvação, vida eterna e acesso a Deus. Gostaria de concluir lendo Hebreus 10, os versículos 12 a 14. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Se você não tem certeza do que vai acontecer com você daqui a algum tempo, seja ele muito ou pouco, entregue a sua vida a Cristo, deixe que aquele sacrifício traga acesso a Deus. E assim você saberá que Cristo é a nossa Páscoa verdadeira. Desejo a todos uma feliz Páscoa, a Páscoa de Jesus ressurreto em cada coração que se entregue verdadeiramente a Ele. Até então.